Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda videoaula, que vai tratar hoje sobre o reconhecimento de firmas. O reconhecimento de firmas é a declaração feita por tabelião sobre a autoria de uma assinatura em determinado documento. Segundo o Código de Processo Civil, no artigo 411, reputa-se autêntico o documento quando a firma for reconhecida por tabelião. Para podermos estudar o reconhecimento de firmas, é necessário primeiramente conhecer o significado da palavra firma. O significado da palavra firma, conforme vocês podem ver aqui no slide, vem do dicionário e tem três acepções. A primeira acepção é: firma é assinatura por extenso ou abreviada, manuscrita ou gravada. Então, esta firma é reconhecida. A segunda acepção é nome comercial que representa uma sociedade ou companhia. Razão social. Então, nós temos a firma como nome de uma empresa. E a terceira acepção é a firma como estabelecimento. Meu pai foi trabalhar na firma, na empresa. O que interessa para nós aqui na matéria do reconhecimento de firma é a primeira acepção, ou seja, é uma assinatura por extenso ou abreviada, manuscrita ou gravada. Esta sim é a firma que é reconhecida. Nós temos a firma jurídica e a firma física. A pessoa física que tem RG e a pessoa jurídica que tem um contrato social. Para estudar a questão do reconhecimento de firma, nós precisamos conhecer os tabeliães autenticantes e conselheiros. Autenticantes são tabeliães que não adentram no mérito jurídico do documento que estão reconhecendo a firma. Por exemplo, os americanos, norte-americanos e os ingleses. Os tabeliães conselheiros, eles já têm atribuições de fazer uma verificação, ainda que prévia, sobre a legalidade dos documentos em que vão reconhecer firma. É o exemplo dos tabeliães brasileiros. Na nossa Corregedoria do Rio Grande do Sul, existe uma norma expressa dizendo que o tabelião somente poderá reconhecer firma em documentos conformes com a lei. As espécies de reconhecimento de firma são por autenticidade e por semelhança. O reconhecimento por autenticidade é aquele procedido pelo tabelião quando for identificada a pessoa que produziu a assinatura e a assinatura tenha sido feita na presença do tabelião. É o chamado reconhecimento de firma verdadeiro ou por autenticidade. Já o reconhecimento por semelhança é feito com base na comparação da assinatura apresentada para o tabelião num determinado documento com o arquivo existente. No reconhecimento de firma, o tabelião deverá mencionar qual é a espécie, se autêntico ou por semelhança, e o nome ou nome das pessoas que produziram aquela firma. Não é permitido colocar expressões como reconheço a firma retro, supra. Também é importante salientar que, se porventura não for mencionada expressamente a espécie do reconhecimento de firma, supõe-se, presume-se que o reconhecimento é por semelhança. Também é importante destacar aqui neste momento que existem determinados documentos que devem necessariamente, obrigatoriamente, ser reconhecidos por autenticidade, não admitindo a forma por semelhança. Que documentos são esses? São documentos de natureza econômica de valor apreciável, são documentos de transferência de veículos automotores. A firma jurídica, como eu disse, ela é precedida pelo registro do contrato social, pelo arquivamento do contrato social. Né? Porque uma pessoa jurídica, ela nasce pelo registro do contrato social, seja na junta comercial, se for uma sociedade empresária, seja no cartório de registro civil das pessoas
jurídica se for uma sociedade do tipo simples. Ou ainda, se for uma autarquia ou fundação criada por lei, vai ser feita mediante o arquivamento desta lei. Para o reconhecimento de firmas de pessoas cegas, é importante destacar primeiramente que o reconhecimento de firma dos deficientes visuais somente pode ser feito por autenticidade. Inclusive no sistema do tabelionato vai uma ressalva dizendo que aquela pessoa somente pode ter sua firma reconhecida por autenticidade. É um sistema de proteção que o Estado cria para o deficiente visual. Para reconhecer firma do deficiente visual, o tabelião deverá ler para o deficiente visual o instrumento, ler o documento, o conteúdo do documento e verificar se a pessoa tem capacidade de conhecimento do que está escrito naquele texto. Também é importante alertar a pessoa sobre possíveis fraudes que ela pode estar sendo vítima. Enfim, no reconhecimento de firmas de pessoas com deficiência visual, existe uma proteção do sistema notarial para que essa pessoa não seja vítima de eventuais fraudes contra ela. Se o tabelião dispuser de elementos suficientes para detectar que uma determinada pessoa é semi-analfabeta, ou seja, não sabe ler, somente sabe escrever o seu nome, ele deverá recusar o reconhecimento de firma. Ele só pode saber esta circunstância se pedir para a pessoa ler algum documento ou também para que ela preencha o cartão de autógrafos. Este sistema é um sistema protetivo, não é um sistema discriminatório, mas é um sistema protetivo para as pessoas que não sabem ler. Em documentos em branco ou parcialmente em branco, o tabelião poderá recusar-se a reconhecer a firma. Entretanto, se o usuário, o apresentante do documento, solicitar que mesmo assim seja feito o reconhecimento, o tabelião então fará o reconhecimento, mas colocará uma ressalva na etiqueta de reconhecimento de firma, dizendo documento parcialmente em branco ou documento totalmente em branco. Em princípio, o tabelião somente fará reconhecimento de firmas produzidas em documentos escritos em língua nacional. Entretanto, se o tabelião dispuser de conhecimentos suficientes para traduzir e compreender o conteúdo do documento, poderá fazer o reconhecimento de firma. Também, se o documento estiver acompanhado de tradução oficial, poderá ser feito o reconhecimento, desde que, obviamente, o documento esteja de acordo com as leis brasileiras. O reconhecimento de firma de menores se divide em duas partes. Os menores de 16 anos, ou seja, os menores impúberes, não poderão ter sua firma reconhecida pelo tabelião, nem tampouco abrir cartão de autógrafos. Se porventura um menor de 16 anos for participar de um negócio, participar de um ato de natureza particular e estiver autorizado pelo juiz, se for o caso, e representado pelos seus pais, a firma a ser reconhecida é a firma dos pais ou representantes. No segundo momento, os menores entre 16 e 18 anos, os chamados relativamente incapazes, poderão sim ter sua firma reconhecida pelo tabelião. E é de boa praxe que, nestes casos, os pais ou representantes estejam assistindo estes menores quando o ato necessitar, quando o ato assim necessitar. Se porventura for um ato em que não haja necessidade da assistência, o menor poderá sim assinar e ter a sua firma reconhecida.
E aí nós tomaremos as mesmas cautelas que nós tomamos com relação ao reconhecimento de firma da pessoa cega. Ficha padrão ou cartão de autógrafos. A ficha padrão contém a assinatura, a firma da pessoa. Ela é aberta no tabelionato, abre-se uma ficha mediante a apresentação dos documentos que depois nós vamos arrolar. Tá? É feita a assinatura, é feito o seu preenchimento, é feito o seu arquivamento. É importante destacar que, segundo o provimento 7 da Corregedoria, não é permitido que pessoas estranhas ao tabelionato preencham a ficha padrão. Necessariamente tem que ser um funcionário vinculado ao tabelionato. Os dados que contém essa ficha padrão, são o nome, CPF, RG, a profissão, o estado civil, o endereço do signatário da firma que se registra. É importante destacar também que não há necessidade de renovação, não existe um prazo de validade dessa firma, mas se houver alguma modificação no padrão de assinatura ou alguma alteração na qualificação, nos dados da pessoa, então se procederá uma nova ficha ou uma renovação do cadastro já existente. Para a abertura de ficha padrão, os documentos de identificação que são possíveis, que são aceitáveis, são o RG, a cédula de identidade emitida pela Secretaria de Segurança dos Estados, a identificação emitida pelas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, as identificações emitidas pelos órgãos controladores do exercício profissional, criados por lei, OAB, CREA, CRECI, os documentos emitidos pelos ministérios e órgãos da Presidência da República, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, passaporte, né? E o passaporte para os estrangeiros é importante destacar que ele não pode estar com o prazo do visto expirado, né? E os estrangeiros residentes no Brasil terão que apresentar então a certidão, a carteira, a cédula de identidade para estrangeiros. É importante destacar também nesse momento que os documentos vencidos, nós tivemos recentemente uma orientação do CONTRAN, né, através do ofício 2 de 2017, segundo o qual o órgão nacional de trânsito entendeu que a carteira de habilitação, embora esteja vencida para habilitar o condutor a dirigir, ela não deixa de ter validade para fins de identificação da pessoa. Portanto, poderemos aceitar. A seguir, meus queridos espectadores, nós vamos apresentar uma aula prática feita aqui no Cartório College, na qual a nossa atendente, nossa escrevente autorizada, vai demonstrar os procedimentos de reconhecimento de firma, abertura de ficha, firmas autênticas, firmas por semelhança. Para o reconhecimento de firma, então, a gente entra no sistema do notar, login e senha, reconhecimento de assinatura para quem não tem ficha. Vai em reconhecimento, atender, novo atendimento, pessoa física, incluir. Aí tem os dados que vão pedir na tela. CPF é o primeiro. Nome, sexo, estado civil, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, profissão, filiação, documento de identidade, endereço. O CEP é 8091 27368.
Qual é o nome da rua? Pedro Faria. Pedro Farias. Número? 60. 560. O bairro? Roberto dos Meus. Teu telefone? 9554 2911. Vamos botar o 9. Tuas, tua documentação, tá? Imagens. Nova imagem. Digitalizar documento. Tu preenche teu cadastro. Aí tu assina na 1, na 2 e uma rubrica. Daí eu vou digitalizar a tua ficha, tá? Pra te ficar com a assinatura aqui. Teu documento já digitalizei. 7 0 Tirar uma foto pro teu cadastro. Fazer impressão da ficha. Eu vou em ficha, impressão, dou OK e aí vou na impressora do lado. Imprimo a ficha, ela já vai sair com selo. Fecha. Como ele vai reconhecer a assinatura, a gente vai aplicar. Fecha. O nome dele vai aparecer aqui, a gente vai mandar imprimir. O documento dele é um documento simples, uma declaração de residência, é sem valor. Então é o valor normal de R$ 4,50. Reconhecimento por autenticidade. A escrevente sou eu, uma quantidade. Manda imprimir. Fecha. Esse é o único serviço que ele vai precisar. A gente vai encerrar emolumentos. Inserir. Abertura de ficha. E uma digitalização, porque o documento dele é uma carteira de habilitação. É um lado só. Prepara recibo. OK. Finaliza. O recibo já está na frente do caixa. Esta foi a nossa segunda videoaula do nosso curso de qualificação de prepostos notariais e registrais aqui do Cartório College. Agradecemos a todos por terem assistido esta nossa videoaula e convidamos para a nossa próxima videoaula, que em breve já estará no ar. Muito obrigado e tenham todos muito sucesso e muita felicidade.